Eu gostaria de começar, queridos, com uma história que foi notícia dos meios de comunicação não faz muito tempo. Onde você estava em 1997? Eu me lembro que fazia 2 anos que eu havia me mudado aqui para Brasília, essa maravilhosa capital. Isso foi na quarta-feira do dia 9 de julho de 1997. Às 7 da manhã, o engenheiro Fernando Caldeiras deixou sua casa num condomínio na cidade de São José dos Campos. Despediu-se da sua família e se dirigiu ao aeroporto da cidade, onde deveria tomar o voo num Fokker da TAM, com destino a São Paulo, capital. No balcão do aeroporto, aquele passageiro escolheu o assento 7C. Contudo, ao entrar no avião, ele percebeu que a fileira do seu assento estava praticamente tomada. Para não causar nenhum constrangimento, nenhum mal-estar àquela família, ele então resolveu se instalar na poltrona 18E, na janela do avião. Mas o que ele não sabia é que debaixo daquele assento havia uma bomba. Havia uma bomba. Então, o avião decolou, seguiu a sua rota normalmente, e tudo estava aparentemente tranquilo, até que às 8h52 do início do voo, naquela manhã, aquela bomba explodiu, abrindo um buraco de 1,5 metro de altura e 2,5 metros de largura na lateral daquele avião, lançando aquele passageiro, aquele engenheiro, né, a 2.400 metros de altura ao chão, ferindo também mais 7 pessoas e trazendo pânico e desespero a todos os demais tripulantes, passageiros e tripulantes. Aquele clima de pânico durou 11 minutos, até que o comandante Humberto Ângelo conseguiu pousar tranquilo no aeroporto de Congonhas. Queridos, uma das piores coisas que pode acontecer em nossos relacionamentos é o tal ressentimento. Ressentimento. Podemos comparar o ressentimento a uma bomba. Tal é o estrago que ele pode trazer à nossa vida e até à nossa salvação, comprometendo até ela. A palavra ressentimento vem do verbo ressentir, que significa sentir de novo e de novo. Sentir mal com a relação a alguém continuamente, repetidamente. Sentir mal. Alimentar raiva, ódio contra alguém. É como uma ferida de estimação, que a pessoa faz questão de conservar. Esfrega aquela feridinha, de vez em quando, até com sal, né? Para não sarar, porque é de estimação. Coisa bastante estranha, mas parece isto. Não faz muito tempo, ao ligar para um contemporâneo meu do colégio interno, eu fiquei preocupado e percebi como seu coração estava cheio de ressentimento. O ressentimento era tamanho que ele começou a falar sobre uma determinada pessoa com a qual ele estava muito ressentido. E o pior é que essa pessoa já havia morrido.
E então eu aproveitei a oportunidade e falei com ele, mas escuta, certamente você teve a oportunidade de falar com ele, e de pedir perdão, ou de perdoá-lo, né? E acertar tudo isso. Ele me respondeu da seguinte maneira: não procurei, não perdoei, e até hoje não perdoo. Ele faleceu, mas se ele ressuscitar, eu mato ele de novo. Que coisa terrível, né? Como o coração daquele meu contemporâneo estava cheio de ódio, de ressentimento. Fiquei realmente preocupado com ele. Isso realmente é comparado a uma bomba, pelo estrago que traz para a nossa vida. Uma pessoa ressentida vive do passado, movida pela raiva, totalmente envenenada. Por isso que é uma bomba, não é? Só existe... gostaria de perguntar, teria, porventura, aqui, nesse momento, a semelhança daquele engenheiro, teria alguém aqui carregando uma bomba no coração ou na sua casa, sem saber? Se existe, querido, o meu conselho é: desarme essa bomba antes que ela exploda e faça um terrível estrago na sua vida e, quem sabe, na vida da sua família. Mas a boa notícia é que existe uma chave que desarma esta bomba. Existe a chave da virada, né? A chave da virada, que é o título do nosso livro. Existe uma chave, e essa chave tem nome, chama-se perdão. E esse é o assunto de hoje que me foi solicitado para apresentar. O perdão cura. Convidaria aos irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. 31 e 32. Ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus em Cristo vos perdoou. Assim como Deus em Cristo vos perdoou. Pois bem, queridos, continuando nossas considerações e reflexões desta noite, a grande verdade é que há falta de perdão nos relacionamentos. Há uma crise de perdão. E a crise de perdão nos relacionamentos reflete uma crise espiritual, pois os nossos relacionamentos horizontais dependem do nosso relacionamento vertical. Por quê? Porque o perdão não é um sentimento natural do ser humano. O perdão é algo divino. Aliás, perdão nem é sentimento. Perdão é uma decisão. E essa decisão só é tomada por aqueles que estão intimamente conectados com a fonte do poder, a fonte do perdão, a fonte do amor, que é Jesus. Todos nós passamos por frustrações com pessoas em nossos relacionamentos.
um amigo que muitas vezes trai a nossa confiança, um filho ingrato, uma esposa, um cônjuge infiel, um marido agressivo, né? Um esposo egoísta, e assim por diante. Perante a ofensa, temos duas alternativas: perdoar ou ficarmos ressentidos, odiar ou amar, continuar o relacionamento ou descartá-lo. Perdoar leva-nos à liberdade. Não perdoar leva-nos à escravidão dentro de nós mesmos. Perdoar resulta em cura. Não perdoar resulta no aumento da dimensão da ferida e, consequentemente, das doenças. Perdoar, queridos, resulta em crescimento espiritual. Não perdoar resulta em amargura, trevas e sofrimento. O Papa Francisco, falecido Papa Francisco, né, disse o seguinte: o primeiro a pedir desculpas é o mais valente. O primeiro em perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Não vale a pena guardar ressentimentos, né? E Augusto Cury, grande psiquiatra e escritor, também expressou: é mais feliz quem perdoa mais e cobra menos. É mais feliz quem perdoa mais e cobra menos. Preste atenção àqueles que são muito exigentes aí, nos relacionamentos, né? Certa vez, eu fui salvo pelo perdão. Vou explicar o que é isso. Eu me formei em 1974, e o primeiro chamado que eu recebi foi para ser preceptor no nosso colégio interno de Petrópolis, Rio de Janeiro. E sabe como é que é ser preceptor? É ser pai de mais de 100 alunos, né? Eu, preceptor do dormitório masculino, e a minha esposa, preceptora do dormitório feminino. Ela com 100 e tantas filhas e eu com mais de 100 filhos. Ali, primeiro ano de trabalho, né? Primeiro chamado, a gente estava bem sem experiência, éramos neófitos ainda. Então, sabe como é ser preceptor? É espinhoso. A gente lida com meninos, rapazes, né? De todo jeito, todas as índoles, e alguns são difíceis, né? Certo dia, foi necessário chamar um dos alunos na minha sala. Quando o aluno entra na sala do preceptor, ele já se arrepia todo. E então, ao conversar e abordar o assunto ali, tentar aconselhar aquele rapaz, ele, um pouco atrevido, deu uma resposta que eu não gostei, e por uma infelicidade, eu fiz uma coisa errada. Dei um grito com ele. Quando eu gritei com ele, falta de experiência, viu? Era o primeiro ano. Quando eu gritei com aquele rapaz, ele ficou murchinho, baixou, não falou mais nada, saiu da minha sala, bem diferente do que quando entrou. E ele saiu e eu fiquei pensando: agi certo? Claro que não. Cometi um tremendo erro. Esperei a poeira acalmar, esperei o rapaz se acalmar, e eu também. E na primeira oportunidade, eu chamei novamente a minha preceptoria. E disse para ele: fulano, chamei você aqui porque eu analisei bem a minha atitude e cheguei à conclusão que eu cometi um grande erro, uma injustiça com você.
eu chamei você aqui para pedir perdão para você, porque eu agi de maneira errada. Não deveria ter gritado com você. Ele melhorou o semblante assim e falou: pastor, eu chamava de professor. Professor, que bom que o senhor me chamou e pediu perdão. Sabe por quê? Porque quando eu saí daqui, da sua sala, depois que o senhor gritou comigo, eu estava pensando em comprar um revólver e matar o senhor. Mas, já que o senhor pediu perdão, então está tudo em paz, viu? Então, ele me perdoou. Por isso, não quis me matar mais, né? Está vendo que pode ser uma bomba, o ressentimento, né? É triste. O pastor Edmar Lamarques, né, especialista em relacionamentos, aconselhamento de casais, né? Ele declarou o seguinte: quem perdoa o outro, mesmo sem sua confissão, se livra de ter que carregar o ódio. Carregar o ódio é nada bom, né? Não é nada bom. Também o doutor César Vasconcelos, renomado psiquiatra também, né? Disse: não existe família perfeita. Aliás, não, ele diz: o perdão não finge que não teve dor no passado, mas ajuda a evitar levar a dor para o futuro. Evita carregar ressentimento, não é? Vejamos agora uma declaração da escritora Ellen White. Ela escreveu: perdoar o semelhante é fundamental, não apenas como uma questão de dever, mas como um reflexo do amor de Deus e da graça que recebemos. Lindo pensamento, não é? Da escritora inspirada Ellen White. Alguém também disse o seguinte: sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa é um gesto autodestrutivo. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de acusação, lugar de descanso e de refúgio, e não de contendas e guerras. O perdão traz alegria onde a mágoa produz tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Pergunto para os amigos e irmãos: quando termina o seu expediente no trabalho, você tem vontade de voltar para casa ou você tem tristeza de voltar para casa? Tudo depende do clima, não é? Do clima que te aguarda. Se é um clima que convida ao descanso, é um clima de refúgio ou é um clima de guerra? Depende dessas coisas. A palavra de Deus declara: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. 1 João 2, 9. Isto é, enquanto não perdoar, permanecerá nas trevas. Enquanto não perdoar. Mas agora veja a diferença em 1 João 2,10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. A pergunta é: onde você está? Nas trevas ou na luz? Depende de como está o seu coração, a sua mente, os seus relacionamentos,
a sua intimidade com Deus. Em 1 João também, capítulo 3, verso 15, ele usa aqui uma expressão bem mais forte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. É uma expressão dura, mas é a palavra de Deus. Não é invenção minha, viu? Mais uma vez, o psiquiatra César Vasconcelos, disse aqui algo muito espiritual que eu quero trazer. Perdoar é um ato de fé, porque você pode perdoar baseado na crença de que Deus é melhor juiz do que você. Assim, o desejo de vingança é deixado de lado, e você deixa o ofensor nas mãos de Deus, para que Ele faça a justiça. Só o Criador do universo sabe como equilibrar perfeitamente justiça com misericórdia. Muito lindo, né? O perdão promove a cura da pessoa que o oferece. O perdão promove a cura da pessoa que oferece de graça, que oferece o perdão de graça. Evita a continuidade da mágoa. O ressentimento perpetua a dor e o perdão termina com essa dor. As pessoas poderão melhorar a sua saúde mental ao praticarem o perdão, inclusive por si mesmas. Existem pessoas que têm uma grande dificuldade de perdoarem a si mesmas. Podemos perceber que a palavra perdoar, se você retirar a primeira sílaba, sobrarão duas sílabas, que diz o quê? Doar. Doar, né? Doar faz parte da palavra perdoar. Então, queridos, isso significa que você doa algo a alguém que não merece. Doar significa que você doa algo a alguém que não merece. Isto é graça. Isso é graça, semelhante à graça com a qual Deus nos trata. Existem pessoas, né, que, a depender delas, o ofensor vai para o fogo do Malaquias, né? Mas não para a justificação. Significa também, queridos, que ao perdoar, você está imitando a Cristo. E ao continuar acusando sem perdoar, você já sabe a quem você está imitando. Não preciso nem falar, não é verdade? Em Filipenses, capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo nos aconselha o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outras palavras, continue imitando a Jesus. O perdão, queridos, é uma reação salvífica para com o ofensor, ao invés de ser uma reação condenatória para com ele. É uma reação de fé, uma reação amorosa, que significa olhar para aquela ofensa como uma oportunidade de crescimento espiritual, uma oportunidade para refletir o caráter de Cristo, uma oportunidade para transformar a dor em amor. Que coisa terrível, mas isso é possível? Humanamente, não. Humanamente é impossível praticarmos isto. Certa vez, eu ouvi uma experiência dessa que me impactou bastante.
assistindo à sala 57. Quantos aqui assistem à sala 57? Posso ver as mãos? Quem não assiste está perdendo muito, viu? Sala 57. Bem, foi na sala 57 que eu presenciei isto, né? Uma senhora que perdoou o assassino do seu filho e foi mais além, adotou o assassino no lugar do filho. Adotou o assassino como seu filho. Realmente aquilo foi muito impactante. Então, queridos, continuamos lendo aqui da palavra de Deus, Colossenses 3, verso 13. Na última parte, esse verso diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E o verso 14 continua: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, queridos, encerrando, o convite que eu faço a todos nessa noite é que limpemos toda a poeira, todo o lixo dos ressentimentos passados, para que possamos contemplar o lindo horizonte e a beleza advinda do perdão, em forma de saúde física, emocional, mental e espiritual. Porque o perdão é divino e tem um grande potencial terapêutico. Portanto, queridos, continuemos perdoando e amando como Jesus amou, porque o amor é o vínculo da perfeição. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe grandemente as nossas famílias, o povo de Deus. Amém.